comporta termicamente como eu queria. Para que eu consiga fazer isso, além de um termômetro para poder medir a temperatura do corpo antes e depois, eu vou precisar de uma máquina que mede a quantidade de calor que eu jogo para esse corpo. O nome dessa máquina é calorímetro. Calorímetro. Por mais que tu esteja acostumado com a ideia de caloria, já que quando tu vai ver o que tu come, né, se tu olha lá o pacotinho, tu olha lá quantas calorias. Meu Deus, vou engordar pra cara, vou comer mesmo assim, que delícia. Para que tu entenda exatamente o que é uma caloria, deixa eu colocar aqui no cantinho a definição. Quando eu escrever isso, vai surgir uma pergunta que eu vou querer citar, né? Definição de caloria. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para aquecer, escuta essa, cara, para aquecer 1 grama de água, H2O, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Se tu ler aquilo ali, vai ter que fazer uma pergunta ali, porque tem uma coisa muito bizarra ali. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecer de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Que pergunta aqui é cabível? Pode se fazer, não tem muito, né? Uma caloria tudo bem, 1 grama de água tudo bem, tem uma coisa ali muito estranha. Vou te ajudar. Professor, quem foi o babaca que falou de 14,5 para 15,5, professor? Mas me explica, eu quero saber quem foi o merda que disse 14,5 para 15,5. Eu quero brigar com esse babaca. Por que não foi de 1 para 2? Por que não foi de 90 para 91? O filho dele estava fazendo 14 anos e meio no dia que ele definiu caloria? É porque, na verdade, gente, aquecer água de 10 para 11, de 14 para 15, de 90 para 91 é diferente. Não é a mesma energia para aquecer 1 grau de qualquer temperatura para qualquer temperatura. Para dar uma caloria exata, tem que ser de 14,5 para 15,5. Aquela temperatura ela foi definida meio por acaso. No começo a gente achava que era igual aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água de 10 para 11, de 95 para 96, a gente achava que era igual. Depois a gente foi medir com mais precisão e viu que não era a mesma coisa. Aí a gente viu que a ideia original de caloria fechava mais próximo daquela faixa de temperatura. Mas fica tranquilo, tá? Eu só estou colocando daquele jeito para que no ensino superior tu não me chame de mentiroso. Porque aqui no ensino médio, se tu for pegar 1 grama de água, H2O, e for fazer a temperatura variar 1 grau Celsius, vai exigir uma quantidade de energia de 1 caloria.
sabia que sendo atleta de ponta ele ia viver menos, consumir mais energia, exige mais do teu estômago, do teu pâncreas, do teu fígado, do teu rim, tudo, e tudo vai para o espaço um pouco mais rápido. O ideal é tu ingerir o mínimo de caloria possível, sem passar fome, sem passar necessidades nutricionais. O lutador de sumô consome 40 mil quilocalorias, o equivalente a 20 adultos. Eles vivem em média 42 anos. O lutador de sumô, 42 anos, morre. Porque o corpo faliu de tanta energia que ele consumiu ao longo da vida. Assustador, né? Legal, você pode refletir quando for no buffet livre de novo. Ô galerinha, eu prefiro comer mais, entendeu? E morrer feliz mais cedo. É uma decisão minha, né? Mas é importante que a gente tenha consciência, né, de tomar essas decisões. Agora que nós sabemos o que é uma caloria, vamos ao laboratório. Eu usei um equipamento chamado calorímetro para jogar calor nesse corpo e medir a variação de temperatura que ele sofreu. O calorímetro acusou 300 calorias, a variação de temperatura do corpo, deixa eu ver, medi a temperatura antes, joguei energia, medi a temperatura depois. Fiz final menos inicial e acreditem, deu 20 graus Celsius de variação. Experiência número 2. Eu joguei para o corpo 600 calorias. Quanto que tu acha que vai ser a variação de temperatura? Dobro de energia. Quanto? Sim, Deus é matemático. Tudo bem para vocês? Dobrei a quantidade de energia, dobrou a variação de temperatura? Tu tem que acreditar em mim, né, cara? Mas se tu for no laboratório, bicho, é isso que acontece. O chato é que o calorímetro vai dar um vírgula com vírgula satânico, a temperatura vai dar um vírgula com vírgula chato, e aqui no laboratório virtual dá tudo redondo, fica mais gostoso de pensar. Mas aquilo ali é fato. Parecido com a matéria anterior, né, cara? Dobrava a carga, dobrava, tu vê, né, cara? A física é toda essa, comparações sempre. Uma pessoa normal olha aquilo e pensa, que idiota, professor, mas não. O gênio, ele olha aquilo e... Ah, sim, uma nova grandeza física. Chamarei essa grandeza física de capacidade térmica. Desculpa, eu já estou especialmente idiota. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a relação entre calor que o corpo recebeu e variação de temperatura que o corpo sofreu. Para definir a capacidade térmica desse corpo A, tu acha que eu devo usar a experiência 1 ou a experiência 2? Tanto faz, já que eu vou fazer uma divisão, dobrando o número de cima, dobrando o número de baixo, a divisão continua dando o mesmo resultado. Então vamos ao primeiro exemplo, capacidade térmica do corpo A. Recebeu 300 calorias e sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Capacidade térmica do corpo A, 30 dividido por 2, 15 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Quando eu entrego para esse cara 15 calorias, a temperatura dele aumenta 1 grau. Se eu entrego para o cara 30 calorias, 2. Se eu retiro do cara 45 calorias, diminui 3, né? Beleza? E se for em 128,5 calorias? Aí tu joga na fórmula e calcula com calma. A fórmula está ali para te ajudar, não é para te sacanear. É bacana conseguir raciocinar mentalmente com números bonitos, né? Mas só se for um autista para fazer de cabeça números malucos, né? Porque tu sabe, né, cara? Tem ser humano que tu bota o número pro cara, o cara vomita a resposta. Tem doente que tira raiz quadrada, número de 12 dígitos de cabeça. Fica 45 minutos babando lá, depois vomita a resposta. Com 12 dígitos de precisão. É assustador. Então tem doente para tudo. Eu não tenho essa doença toda. Então tá, infelizmente, né? 15 calorias por grau Celsius. 15 calorias são necessárias para variar 1 grau Celsius. Só a ideia de capacidade térmica resolve um monte de encrenca na física, um monte. Mas a pergunta é, e se eu quiser calcular a capacidade térmica de um átomo? Fica complicado pegar um átomo, esquentar um átomo, medir a temperatura de um átomo.
Teve uma vez, por exemplo, que um iceberg se desprendeu, um iceberg do tamanho do estado de São Paulo. Sim, não é um iceberg do tamanho do estádio do São Paulo, não, é o estado, em Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Um iceberg flutuando pelos oceanos do mundo, com o tamanho de um estado brasileiro, tamanho de alguns países, né? Assustador, né? Será que dá para levar esse iceberg para o laboratório? Eu aqueço ele, meço a variação de temperatura e descubro a capacidade térmica do iceberg? Não dá, né? Ou seja, começaram a surgir problemas na física que só a ideia de capacidade térmica não resolvia. Temos que avançar mais. Me acompanha. Esse corpo A, ele era feito de material X. Como assim, senhor? Alumínio, ouro, bosta de vaca, se preferir. E a massa desse material X, desse corpo A, a massa desse corpo A composto do material X é, minha mãe mandou, 100 gramas. 100 gramas. Aí eu fico me perguntando, né? Se eu pegar um corpo B, feito do mesmo material X, só que com uma massa de 10 gramas, se eu executar exatamente o mesmo procedimento, joguei através do calorímetro uma quantidade de calor de 300 calorias, o que tu acha que ia acontecer com a variação de temperatura? Ia ser maior ou menor que no primeiro corpo? Esse corpo que é feito do mesmo material, só que é 10 vezes menos massivo, tem 10 vezes menos matéria. Eu joguei a mesma energia, tu acha que ele aquece mais ou menos? Mais, né? A galera que faz macarrão sabe disso. Vai fazer miojo para ti, tu bota um fundinho de água na panela, ferveu um pouquinho de tempo. Vai fazer a macarronada para a família no domingo, vai encher a panela toda de água, pode esperar para ferver, vai demorar bem mais. É tudo água, só que como uma tinha muito mais massa de água, demorou muito mais para aquecer. Aceitável? Quantas vezes maior tu acha que vai ser a variação de temperatura? Já que tem 10 vezes menos massa. 10 vezes maior. 10 vezes maior. E se eu jogar 600 calorias? 400 a variação de temperatura. Estou supondo que não está havendo mudança de estado físico, tá? Mas como, professor? Como 400 graus não vai derreter? Se for metal, se for alumínio, não vai derreter 660 só. Então pode ser um pedaço de alumínio, talvez. Pera aí, cara. Eu posso ou não posso calcular a capacidade térmica do corpo B? Posso, né? Deixa eu ver. Vou usar a experiência número 2. 600 calorias dividido pela variação de temperatura de 400 graus Celsius. 6 dividido pela 3 dividido pela 2, 1,5. 1,5 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Se eu entrego para esse cara 1,5 caloria a temperatura dele, aumenta 1. Se eu retiro desse cara 3 calorias, a temperatura diminui 2. Tranquilo? Aquele resultado, 1,5 calorias por grau Celsius, está me dizendo que para variar 1 grau, eu tenho que ou entregar ou retirar 1,5 caloria. Nada demais. Quantas vezes
fazer uma análise rápida aqui para a gente fechar a aula com grande estilo. Fiz um exemplo, então, aquecemos alumínio. Observem que o Czinho do alumínio é 0,2 alguma coisa, né? Nós fizemos uma aproximação. E agora surge um problema em nossas vidas. Vê se vocês concordam comigo. Temos um pequeno problema a resolver. Se eu acompanho a temperatura, meu Deus, se eu acompanho a temperatura de uma substância pura sendo aquecida, a gente toma um susto, né, na hora que a gente vai observar o gráfico. Vê se vocês concordam comigo. Para substâncias puras. Para substâncias puras. Eu tenho lá o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor que o cara está recebendo. Vocês devem lembrar que nessa situação, a gente joga calor, a coisa aumenta a temperatura, só que de repente a temperatura para de subir, né? No laboratório, cara, quando traz com o teu bico de Bunsen lá aquecendo substância com o termômetro dentro do potinho, quando o termômetro para de subir, tu olha com o bico de Bunsen para ver se ele apagou. Deve ter apagado aquela porcaria, tu olha, não, a chama está lá. Aí tu pensa, poxa, cara, esse termômetro quebrou. Me dá um termômetro aí, tu bota o termômetro e o termômetro estava certo, cara. Aí tu só relaxa quando tu olha pro potinho e vê que a substância está fundindo. Aí tu, né, pelo menos entende por que a temperatura parou de subir. Depois que a fusão terminou, a temperatura volta a subir. E de repente a temperatura para de subir, bicho, inacreditável. Por que a temperatura parou de subir se eu estou entregando calor para a substância? Aí tu olha para a substância e vê que ela começou a ferver. E aí depois que terminou de ferver, está no estado gasoso, a temperatura volta a subir. Vamos analisar esses patamares aqui? Sei lá, o cara já tinha recebido 100 calorias e agora recebeu 300 calorias, quer dizer que daqui para cá ele recebeu 200 calorias. E quanto que a temperatura dele variou? Quanto que a temperatura variou do ponto A para o ponto B? Nada, né? Não variou, né? Se eu for fazer o cálculo pelo quimacete, olha que grande merda. Máximo, não interessa. Czinho, não importa. Qual foi a variação de temperatura? 0. E 0 vezes qualquer número? 0. Ah, mentira! Que grande mentira! O gráfico me diz que foi 200 calorias. O quimacete falhou. O que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que tu só pode usar o quimacete quando houver mudança de temperatura. Se a temperatura não está mudando, o quimacete é lixo. Tu joga ele no lixo, que não serve para nada. Mas vamos ao laboratório? Vamos ao laboratório e entender aquela porcaria ali. Tem que ter uma explicação para isso. Indo para o laboratório, eu poderia pegar, por exemplo, água congelada a 0 graus Celsius, na iminência de derreter. Jogo esse pedaço de gelo. Que massa tem esse pedaço de gelo, professor? 20 gramas. Jogo na
é bem criativo e cria as próprias frasezinhas dele para decorar as coisas. Ele decora muito melhor do que pegar a frase do amigo. Tem depois eu vou te contar umas deduções de fórmula aí que não dá para acreditar, a galera da internet é foda. Que moleza! Cara, eu falei demais, bicho. O mais interessante é que na tua apostila, se não me engano, isso é uma página. Meu Deus, a aula toda foi uma página da apostila. O cara é um gênio da compilação da física. Inacreditável, bicho, uma página. Tu vê, né, cara, o ideal é a gente fazer bastante exercício agora para se familiarizar com essa matéria, porque foi um mundo de informação atualmente. Precisa dormir bem essa noite, precisa exercitar amanhã, depois de amanhã. Aí, boa parte disso vai ficar contigo. Não tudo, mas boa parte. Vamos definir quais são as páginas de exercício? Dá um sujadinho de leve aqui. Então, ó, tarefa mínima. Tarefa não, né, cara? É dever, bicho. Vai pro inferno se não fizer. Tarefa mínima. E não é qualquer inferno não, tá? É inferno vivido na terra. Vamos ver. Termologia. Começa na página 160. Tu já fez tudo isso. Ali também, temperatura. E vai embora, que coisa linda. Eu não falei de transmissão de calor ainda. Então eu diria que até a página 164 é o que dá para fazer. Tem quilos de exercício, meu querido. Mas calma, isso é da termologia. Tem eletrostática também, hein? O meu tá fazendo barulho, né? Eu já estava puto com vocês, achando que era culpa de vocês. A parte de eletrostática, ela vai. Deixa eu ver aqui. Está no clipe? Sabia que essa é uma das máquinas que revolucionou a humanidade, o clipe de papel, né? Não sei se tu sabe disso, mas ele tem uma importância organizacional incrível. Eletrostática, página 198. Como a gente já detonou a eletrostática, pode ir até a página 205. 198 a página 205. Cara, 5, 6, 7, 8, mais 5 ali, meu Deus, são 13 páginas de pura física para te divertir. Isso é muito legal os próximos dias. Show, cara! Se tu exercitar e me trouxer bastante dúvida para a aula que vem, eu vou ser um homem muito feliz, cara. Mas se tu não me trouxer dúvida, eu vou ficar puto da cara, eu vou ficar revoltado, eu vou ficar chateado. Falei da procura por vida em outros planetas, né? Lembra que na primeira aula eu te contei rapidamente, né? Que existem 100 bilhões de galáxias, ou mais, né? 140 bilhões de galáxias, bilhões, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Cada estrela, em média, 4 planetinhas orbitando. Então, para calcular o número de planetas do universo observável, o universo dá para enxergar, estimar aqui da Terra, é 140 bilhões, vezes 100 bilhões, vezes 4. E procurar por vida em outro lugar, não é só uma curiosidade humana, é uma necessidade de sobrevivência. Tem que saber se tem vida em algum lugar para ver quando é que a gente escapa, certo? Porque, como eu já te expliquei, né? Não sei se eu te expliquei, na verdade, o Sol está se expandindo, certo? A cada segundo, o Sol perde milhões de toneladas e se expande. E, né, em pouco tempo, alguns milhões de anos, talvez 1 bilhão de anos, a Terra fica inabitável devido à expansão do Sol. Então, quando a NASA quer ir para Marte, não é para bonito, vamos para Marte, não, é para poder ver se dá para sobreviver no lugar, é para poder escapar da expansão do Sol. E aí eu te falei, né, que uma das maneiras de identificar se o planeta tem chance de vida é tu olhar se tem atmosfera. Sabe como é que tu observa daqui se o planeta tem atmosfera? Tu detectou um planeta orbitando uma estrela. Tu bota o telescópio, o satélite mirando para o planeta e vê ele passar na frente da estrela. Quando ele passa na frente da estrela, se tiver uma camada de gás em volta dele, tu vai perceber, né, que antes do planeta chegar na frente da estrela, vai dar uma perturbadinha na luz da estrela quando a atmosfera do planeta rabiscar a estrela. Não entendi, professor? Aqui tem uma estrela. Aqui tem um planetinha que vai passar na frente dessa estrela. Se ele tem uma camadinha gasosa ali em volta, antes do planeta passar pela frente da estrela, a camada
vale a pena investigar a possibilidade de vida. E nós temos achado aí quase diariamente alguns planetas que têm atmosfera e que aumenta a chance de ter vida nele. Legal, né, cara? Logo, logo teremos notícias da Caixa Pix. Muito bem. Valeu, galerinha!